When I look around in our society today, I see a need for men to discover who they are. The average boy will spend more time watching television by the time he turns 6 years old than he will spend talking to his father over the course of his entire earthly life. The responsibility that is really the man's responsibility to be the spiritual leader of the family has been abdicated. We tend not to fulfill our roles as Christian men, and it's affecting our families, our communities. Never in the history of humanity has there been so many wives without husbands and children without dads, all because of broken masculinity. What we find ourselves into right now is a vicious circle. Many men have grown without a father, and they don't know how to be father to their children. So of course these children, their children, are growing up not knowing how to be good husbands and fathers themselves. It feels as if the culture was designed to attack the family. There's a tremendous need in the church for men to know their role and to know their identity. We've got this crisis, and we need men, strong Catholic men, to fill the breach. Boa noite, Revolução Jesus. Obrigado por estar na nossa sintonia e nós acolhemos você com grande alegria. E para não causar nenhum tipo de estranheza, eu já quero dizer aqui que hoje no programa Revolução Jesus, a classe predominante é a classe masculina, mas nós temos uma boa justificativa para isso e quem vai dá-la não sou eu, mas é meu brother que está aqui comigo hoje. Boa noite, Jonathan. Bem-vindo à Revolução. Boa noite, Tiago. Boa noite a você que nos acompanha. Porque estamos eu e você apresentando e teremos convidados também masculinos, homens, conosco no programa Revolução Jesus, porque teremos um papo de homem. O programa Revolução Jesus traz o tema do macho ao homem. E é dou essa folguinha para as mulheres hoje, né? Que inclusive devem estar nos acompanhando. Um abraço a todas elas. Mas a gente já quer avisar para você, mulher que acompanha o Revolução Jesus, não sai daí por nada, que esse assunto também vai ser do seu interesse. Afinal de contas, você deve conviver com muitos homens, né, Jonathan? Exatamente, né? Ninguém vive sozinho. Ou se vive, tenta aí se relacionar, porque faz bem para qualquer pessoa. E eu quero deixar para você, já no início desse programa, a palavra de Deus que fala diretamente para você que é homem. Olha só, o que está escrito em 1 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso, porta-te como homem. Assim, nós começamos o programa Revolução Jesus, que trata do tema do macho ao homem. Embasados na palavra, nós queremos hoje dar o espaço para esta reflexão, entender melhor sobre a masculinidade. E como a gente disse, quem está predominando aqui são os homens, inclusive a nossa participação musical de hoje, Thiago Tomé, bem-vindo à Revolução. Beleza, Xará. Hoje o que não falta aqui é Thiago. Vários, obrigado, né? Inclusive aqui mais um Thiago, Elias e Diego, bem-vindo. Então hoje a galera masculina aqui fazendo a frente e é bom estar aqui mais uma vez no Revolução Jesus. Olha, nós estamos aqui e você aí precisa participar conosco. Por isso a gente já lançou um card aí nas nossas redes sociais, @Revolução Jesus. Para você, quais as características de um verdadeiro homem? Corre lá, responda que a gente quer dar espaço para a sua voz e de maneira especial para as vozes femininas que agora estão aí nos acompanhando no Revolução Jesus. E eu lanço para você a primeira agora a resposta. Você vai trazer, Thiago, para você uma característica masculina essencial nessa sua experiência vasta de homem aí durante alguns anos já, né? Bom, o homem é aquele que cuida. Primeira coisa, primeira característica acho que do homem é esse de cuidar, de proteger. Então, para mim já é um primeiro sinal de masculinidade, é essa força do homem, de cuidar, de proteger, de guardar. Então, para mim é uma das primeiras virtudes que eu defino aqui no começo desse Revolução Jesus. Bacana. Essa não vale mais, agora você traz as outras características, beleza? Vamos de música, Thiago? Bora animar. Revolução Jesus, vamos lá! Lugar de alegria e louvor, a gente vai começando assim esse Revolução Jesus. O programa é para você, mulher, também participar com a gente, viu? Participa, a gente está esperando aí a sua opinião, a sua homenagem também. Fim de semana, Dia dos Pais. Vamos cantar.
lugar de alegria e louvor. O amor nos trouxe aqui. O vento sopra onde quer e quer fazer de nós um só. Só basta o nosso sim de coração. O mundo ouvirá a nossa voz, voz de um povo que aqui busca o céu. Seguimos sem desanimar, porque a nossa força está no Deus presente vivo entre nós. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. Vem conosco celebrar nesse Revolução Jesus. O mundo ouvirá, o mundo ouvirá a nossa voz, voz de um povo que aqui busca o céu. Seguimos sem desanimar, porque a nossa força está no Deus presente vivo entre nós. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. Queremos celebrar esse Revolução Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor que sempre nos reúne. É Ele a nossa salvação, é Ele nosso exemplo de homem. À estatura de Cristo nós queremos chegar. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. O Senhor vamos exaltar. E nada melhor que exaltar a Deus assumindo a nossa masculinidade, aquilo que nós somos chamados a ser, homens de Deus. Quero ir direto ao nosso primeiro convidado da noite. Vou aqui ler um pouco daquilo que diz respeito ao convidado. Ele é homem, esposo da Cássia, pai da Maria Beatriz. Um de seus filmes prediletos é a trilogia de Senhor dos Anéis. Um de seus hobbies favoritos é a leitura. Gosta de comer bife à parmegiana. É missionário da comunidade Canção Nova, psicólogo. E escolheu ser psicólogo por quê? Daniel Machado, seja bem-vindo. Venha responder para nós. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Jonathan. Bom, né? Quero já... Tá caindo aqui o super-herói. O Homem-Aranha tá querendo pular, gente. Daniel, eu quero ir para a primeira pergunta, que foi a que eu fiz aqui na sua apresentação. Por que psicólogo? Na verdade, eu sempre fui apaixonado pelo ser humano em si, né? Mas na comunidade de Canção Nova, nós não escolhemos somente. Nós escolhemos, mas nós também somos, né, convidados a partir daquilo que é a nossa missão, ou seja, daquilo que a comunidade vê como uma necessidade. Então, algumas pessoas da própria comunidade estudam, né, e para exercer aquela função. E foi essa função que eu escolhi, mas também que a minha comunidade escolheu para que eu tivesse um campo mais assim prático de atuação. E hoje, sendo psicólogo, missionário e um homem de Deus, você consegue perceber o papel do homem na sociedade, o papel desse homem quando é ativo ou quando falta esse homem na sociedade?
Hoje a figura masculina em si, ela está tentando encontrar sua pátria novamente, né? Porque com o advento da própria Revolução Industrial e também do movimento feminista, né, as mulheres conquistando aí o seu campo, né, e precisa conquistar, eu acho que deve conquistar mais ainda. No entanto, diante de tudo isso, o homem está um pouco acuado, né, e ele está perguntando: quem sou eu neste mundo atual? Qual é o meu papel? Qual é a minha função? Então, nós podemos dizer que há aí na figura masculina uma tentativa de se reencontrar. Obviamente que a gente encontra hoje, graças a Deus, coisas positivas e negativas, né? Mas nós podemos dizer que o homem ainda está tateando, né, na sociedade atual, qual é o seu lugar, qual é o seu papel. Você acha que a gente está com uma certa crise da masculinidade, ou isso é um pouco de exagero, é dramatizar demais a realidade? Não, no campo social é controverso esse tema, né, da crise da masculinidade. No entanto, o que eu vejo na prática, inclusive nos atendimentos, é que há sim essa crise da masculinidade. E há um sofrimento psíquico do homem, hoje, nós podemos dizer. E esse sofrimento psíquico, ele se traduz em estatísticas. Ou seja, por exemplo, os homens, eles dominam as estatísticas de suicídio no mundo. Nas últimas pesquisas, por exemplo, uma que foi feita em 2012, se eu não me engano, houve no mundo cerca de 11 mil, quase 12 mil mortes por suicídio, né? Dessas 12 mil mortes por suicídio, 9.200 foi de homens. Então, um número muito grande. Quase 80%, nós podemos dizer assim. Mas essa crise ela começa também muito cedo, né? Por exemplo, nos colégios, nas escolas, 80% dos alunos com problemas de comportamento são meninos, né? E eles também lideram as estatísticas de crianças com problemas de aprendizagem. Fora isso, tem outras coisas que nós podemos pegar que também traduz essa crise da masculinidade, que nós podemos dizer aí, esse homem que ainda hoje é violento, lidera estatísticas de violência, de mortes violentas. 96%, por exemplo, da população carcerária no Brasil é homens, nós podemos mundial também. Você acha que isso tem um pouco a ver com o estereótipo que nos é passado de homem? Aquele homem que precisa ser macho, aquele homem que não é capaz de dizer sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, que não é capaz, talvez, de revelar até os seus pontos fracos, suas fraquezas, enfim. E aí não vai trabalhando bem o próprio ser masculino a partir disso? Sim, eu vejo assim, que nós podemos encontrar várias causas, nós podemos dizer assim. Uma das causas, eu acho que vai ser falado inclusive no segundo bloco, é justamente essa questão da ausência paterna, né? A gente não sabe o que começa primeiro, se a crise da masculinidade afeta ou causa a crise da paternidade, ou se a crise da paternidade é que causa a crise da masculinidade como um todo, não é mesmo? Fora isso, a gente fala também, o homem ele está sem essa referência, né? Porque antigamente você tinha homens que ensinavam outros homens, né, a serem homens. Inclusive, tem uma frase do Robert Bly, que é um autor, um psicólogo, escreve muito sobre a questão da masculinidade, e ele tem uma frase que alguns acham até um pouco forte, mas é verdade. Ele diz assim, que uma mulher pode gerar, né, um embrião, um homem, mas somente um homem pode tornar esse menino um outro homem, né? Então, nós falamos de um segundo nascimento. Então, tem um nascimento que é esse que é dado à luz, a mulher dá à luz a um menino, a um homem, né? Mas ser homem de verdade, é preciso que tenha um outro homem ali para dizer o que é ser homem. E, muitas vezes, esse homem que é aparecido como referência, ele, às vezes, é um homem disfuncional, né? A gente vê, por exemplo, um caso clássico, nas comunidades, no tráfico, por exemplo, né? A gente vê esses meninos e eles começam a ver com referência como o quê? Como traficante, aquele cara que tem aquela arma, que ele é possante, que é muito parecido mais com o macho, né? Vamos dizer assim. Ele é possante, então ele tem todas aquelas mulheres ao redor dele, ele tem o tênis
de marca, ele anda cheio de correntes de ouro e tal. Então esse menino que já está vulnerável socialmente, ele vai olhando essas figuras também, né, de homem, e aí ele também se torna. Por quê? Porque todo menino precisa de um outro homem para fazê-lo homem, né? E eu vejo que a crise da masculinidade também tem essa crise, né, de homens que são incapazes de também formar outros homens. Antigamente nós tínhamos muito mais isso, né, nas culturas primitivas, e aí é uma das coisas que, inclusive, na minha tese de conclusão de curso, eu falei muito sobre essa questão de que antigamente tinha muito a questão do ritual de passagem, né? Isso me fascina, por exemplo, nas comunidades mais primitivas, em que se tirava esse menino, né, daquele mundo infantil, mais ligado à mãe, e os homens daquela tribo introduzia ele na coletividade, na masculinidade. Então ele tinha que passar por uma prova, ele ia ficar uma noite, né, lá na floresta sozinho, ia ter que se virar para conseguir seu alimento, a sua caça. E hoje nós não temos essa função. Claro que eu não estou falando que nós vamos voltar, né, à primitividade, aquela coisa, né, não um retrocesso. Mas se você for olhar em termos psíquicos, falta para o homem moderno essa cisão que tira ele da meninice e coloca ele no mundo da vida adulta, da responsabilidade, do sacrifício, né? De ser aquela pessoa ousada, de ser aquela pessoa que não tem medo diante dos desafios, até tem medo, mas enfrenta. Então eu vejo que falta um pouco essa questão, né? Me parece que nós estamos numa sociedade onde tantos valores se perderam e tantas referências se perderam, mas essa é uma das que mais se perderam, talvez ao longo da história e por diversos fatores. No meio secular, existe uma denominação, duas denominações, o macho alfa e o macho beta. Nós contratamos um especialista, Tiago Marcon. Nosso especialista estudou muito durante a semana para nos dar a característica desse macho alfa e desse macho beta. Tiago Marcon, por favor, nos ajude. Claro, depois de uma vasta pesquisa e análise, é isso que eu trago aqui com a ajuda do plasma. Algumas das características desses dois tipos de macho, como bem disse o Jonathan, que hoje é uma linha de pensamento que vai traduzir. Olha só, interessante. Macho alfa, interessante a gente lembrar primeiramente que alfa e beta são letras gregas, né? A primeira e a segunda letra grega. Então, o alfa é caracterizado como que tipo de homem? Que tipo de macho? Aquele cara que é bem-sucedido, que é líder, confiante e assertivo, é ambicioso para o crescimento, ele é atrativo, por isso tem sucesso com as mulheres, conquistador, e o macho alfa, segundo essa linha de pensamento, é o tipo de homem que todos os homens sonham ser. Por outro lado, conhecendo um pouquinho mais do macho agora beta, né, também as definições mostram que é aquele que vai muito mais pela emoção. Então é aquele homem mais sensível e que, portanto, porta características também dessa forma. E olha só, ele é sensível, como já disse, gosta de cuidar dos filhos, voltado ao mundo das emoções, divide as contas com a mulher, todo mundo gostaria, né? Seria uma boa. Mais colaborativo que competitivo, gosta de falar dos sentimentos, sofre menos risco à saúde que os alfas. E isso é justificado porque ele é mais tranquilo e menos estressado. Bom, essas aqui são as definições. E a gente vê que faz uma analogia direta ao reino animal. E jogo a pergunta para você agora, Daniel. Será que com essas características destes dois tipos de macho, a gente consegue chegar próximo do conceito do que é o ser masculino? E existe de fato essa diferença entre o ser macho e o ser homem? Sim. Como você bem disse, estamos mais ligados ao reino animal, né? E até essa palavra macho, ela está muito ligada a essa questão do instinto, né? Daquilo que é próprio. Então, para você ser macho, né? Vamos dizer assim, no popular, para ser macho, você precisa se postar, né? Você precisa mostrar que você é. Né? O macho, ele precisa ter um pênis, ele precisa ser capaz de reproduzir e já poderíamos definir como macho, vamos dizer assim, né? Ser homem é totalmente diferente. Ser homem, o macho por si só no reino animal, ele não ama, né? O macho por si só no reino animal, ele não tem consciência de si, porque nós estamos falando do instinto, né?
O homem, quando nós falamos do homem, nós estamos mais falando da questão existencial. Então, eu sei quem sou, eu sei da minha missão, eu sei dos meus valores. Então, nós podemos definir. Agora, pegando esses dois conceitos, né? Uma analogia do macho alfa e do macho beta, nós poderíamos dizer que um homem de verdade, ele é uma síntese desses dois. Não é verdade? Então, eu gosto de falar mais assim, do homem selvagem, né, e do homem sensível. Por que o homem selvagem? Esse homem selvagem é aquele homem que ele tem esse contato com a natureza, né? Ele gosta de contato, ele gosta... É aquele homem viril. Ele não perde essa capacidade de virilidade. Não é? E isso é importante para o homem, porque a virilidade ela também passa essa segurança, principalmente na questão dos relacionamentos, na questão da proteção da família, da sua prole, né? Agora, o homem sensível é também aquele que sabe ir para o seu mundo interior. Então, nós poderíamos dizer que o homem selvagem, ou o alfa, ele está muito mais ligado ao que é externo, né? Enquanto o beta ele está muito mais ligado àquilo que é o seu mundo interior, dos sentimentos, das suas questões interiores, da espiritualidade. Então, por isso que ele fica menos doente. A gente vê que homem doente é aquele homem que não expressa sentimento, que não expressa emoção. E por isso que fica, né, mais doente, como é o caso do alfa. E é correto essas definições, justamente porque mostra esse homem sensível, esse homem que ele é capaz de falar de si, né? Isso seria ótimo para as mulheres. Acho que as mulheres que estão nos assistindo aqui, elas gostariam muito que os homens dissessem como eles se sentem, né? Quando o homem ele é capaz de, inclusive, se relacionar de igual para essa mulher, no sentido de que ele pode falar de si, ele não tem medo das suas fraquezas, ele não tem medo das suas feridas, ele não tem medo de enfrentar os seus medos, isso é importante. Esse homem adoece menos, inclusive psiquicamente. Por que homens lideram estatísticas de suicídio e também de transtornos psíquicos? Porque é esse homem que retém. Aquela falsa ilusão de que homem ele precisa resolver os seus problemas sozinho, né? Ele tem que passar sempre aquela imagem de fortão. E o que a gente vê na sociedade quando fala assim que a mulher é o sexo frágil, na verdade, pelas estatísticas, a gente vê que o homem é o sexo frágil, né? Justamente porque é difícil, às vezes, para o homem falar de si. E é importante que o homem tenha essa capacidade de falar, de se colocar. Inclusive, muitas vezes, às vezes não é para a mulher, não, né? Às vezes a melhor companhia de um homem, às vezes é um outro homem. O futebol, né, a pelada do final de semana ou do dia de semana é um ótimo momento para que o homem possa falar de si, possa se expressar, possa falar dos seus problemas. Então, é interessante essa definição. Eu colocaria uma síntese desses dois, né, daria um homem assim ideal, vamos colocar assim. Interessante que existe a nossa vida e nós podemos passar por ela sem nos questionarmos e ficarmos ali no automático e não amadurecer com situações como essa, né? Ir para o extremo, ou para o alfa ou para o beta, e até uma criança pode nos ensinar. E é o que você vai acompanhar agora no VT preparado para você. Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico. Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere, il calciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone, che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Se in genitale sono le capelli, tutto. Sarebbe lei bambina. Fidanzerei. E ora falle una carezza.
Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Non ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina, non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. Perché sono uomo. Fantástico. Porque sou homem. Porque sou homem. Lembrei do que o Thiago Tomé disse no início do programa, né? Ser homem. Ser homem é cuidar. Fantástico isso, né? A capacidade de proteger, a capacidade da criança de entender o papel dela e de assumir isso, né? E dar uma resposta. E é um problema, a gente pode entrar nessa questão da violência, né? Do homem, quando ele agride uma mulher. Por que o homem agride? Justamente porque ele tem medo, né? O homem só agride aquilo que ele teme. Então, é preciso que a gente até faça uma reflexão, quando a gente encontra esses homens, que se dizem homens que agridem mulheres, né? O que eles temem dentro de si, ao ponto de agredir uma mulher? Que mulher é essa que está dentro dele, né? E que ele precisa agredi-la fora, né? Na tentativa de se mostrar homem, pelo contrário, né, se torna cada vez mais menino. O que a gente vê é que por trás de todo machão tem um menino, né, que não amadureceu, que não evoluiu. Muito interessante. E quando menino, nós temos muitas referências. Exato. Seja referência do nosso pai, seja referência do tio, do irmão mais velho, mas também referências de super-heróis, né? Eu tenho os meus super-heróis favoritos, mas não sou eu agora que vou dizer qual é o meu super-herói favorito. Vocês já perceberam que aqui na mesa existem alguns super-heróis: Aquaman, Hulk, Batman, Homem-Coisa e Homem-Aranha. E o Daniel vai escolher um desses super-heróis que comportam características e uma mensagem própria. Daniel, qual super-herói você escolhe? Eu escolho o Batman. O Batman. Vou deixar o Batman aqui mais próximo de você. Homem-morcego. E o Homem-Aranha tá caindo ainda, gente. O Homem-Aranha tá pulando. Vai ser escolhido. Embaixo de... Ó, tá pulando. Embaixo de cada um existe uma mensagem. Eu vou ler aqui aquilo que diz respeito ao Batman. A identidade secreta do Batman é Bruce Wayne, um bilionário americano, magnata de negócios. Depois de testemunhar o assassinato dos seus pais enquanto criança, Wayne jurou vingança contra os criminosos, um juramento moderado por um sentido de justiça. Wayne treina, então, a si próprio, tanto físico como intelectualmente, e cria uma persona inspirada no morcego para combater o crime. Fica a pergunta. Batman faz uma marca traumática na sua vida, o assassinato dos seus pais. E o misto de vingança e senso de justiça o move. Se você tem algum fato, acontecimento marcante na sua vida, que hoje te move a dar uma resposta diferente como homem, ou em que fato da história do personagem de Batman, que de alguma forma para você marca, que fez com que você o escolhesse, em que fato se assemelha à sua história, à sua vida como homem?
Bom, eu vejo assim que até o fato dele ser um homem morcego, do fato dele ser uma pessoa que precisa, né, ter contato com a sombra, vamos dizer assim, não é mesmo? Eu percebo que em algum momento da minha vida, né, em vários momentos da minha vida, eu preciso ter acesso às minhas sombras, eu preciso ter acesso àquilo que está escondido, para que eu seja um homem mais inteiro, para que eu seja um homem mais capaz. Inclusive, nos filmes, mostra muito no último, Cavaleiro das Trevas Ressurge, é interessante que ele precisa ter esse contato, né, com esse limite dele, né, que ele precisa ficar preso lá embaixo, ele precisa passar por esse momento de ressurgimento, de ressurreição, a partir das coisas mal resolvidas dentro dele, né, principalmente com a figura paterna, vamos dizer assim. Então me chama muita atenção a questão humana, né? Porque ele não é um super-herói que caiu do céu, ele é um homem. Não tem poderes. Né? Não tem poderes, ele se treina para isso, ele tem uma questão muito humana, mas ele precisa enfrentar as suas sombras para que ele volte, vamos dizer assim, mais forte. E chega um momento da nossa vida que nós precisamos fazer isso, né? Inclusive em termos da masculinidade. Tem uma frase de Jung, que é um psiquiatra suíço, que ele diz que o homem que não enfrenta o inferno das suas paixões também não a supera. Então, chega um momento da nossa vida que nós precisamos enfrentar essas sombras para que as nossas questões sejam resolvidas. Para a masculinidade, a mesma coisa. O homem de hoje, a crise da masculinidade de hoje é muito porque os homens muitas vezes não estão dispostos a terem acesso às suas sombras, não estão dispostos a visitar aquela sua ferida, né, aquela sua, né, a ferida mais profunda, como no caso do Batman, né? E aí ele é movido por outras coisas. Então, quando a gente não toma consciência dessas nossas feridas profundas, muitas outras coisas vão ditar a nossa vida, né? Inconscientemente a gente vai seguindo a vida e não tem noção das coisas. Então eu fico com Batman por causa desse aspecto. Ele é um cara que, apesar de viver na sombra, ele soube ter acesso a ela. Tá certo. Daniel, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi excelente, um bate-papo assim fantástico. Deu para esclarecer muita coisa, trocar aí experiências e contribuir para você que está nos acompanhando em casa. Tiago Marcon, e aí? Estou aqui curtindo essa entrevista que com certeza esclareceu muito para nós, mas continua uma segunda parte no próximo bloco com um convidado super especial. Não sai daí, a gente volta já, continua interagindo com a gente pelas redes sociais. Tiago Tomé, o que você prepara para nós? Vamos de Ele Te Ouve para a gente ir para o intervalo. Bora, Esse então Deus lá. que está sempre perto e escuta os nossos clamores. Vamos juntos assim, ó. Ele te ouve, Deus escuta a sua voz, fale com Ele, Ele sabe o que é melhor, Ele te ouve, Deus escuta a sua voz, fale com Ele, Ele sabe o que é melhor. Preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento, os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história, faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar seu caminhar.
Jesus! Estamos de volta com o tema de hoje, do macho ao homem. Você que acompanhou o primeiro bloco já curtiu uma entrevista muito bacana onde a gente entendeu um pouquinho da realidade da masculinidade. Por que não? Entendemos muito. E eu quero lembrar você que o Revolução Jesus, sim, tem um encontro semanal aqui onde a gente se encontra através do programa, mas que o Revolução Jesus é uma grande missão. Por isso os missionários saem em missão aí pelo Brasil, ministrando o encontro Revolução Jesus. E em janeiro, dos dias 3 a 7, acontece aqui em Cachoeira Paulista o grande acampamento Revolução Jesus. Um acampamento super especial com uma programação recheada e que dá super tempo de você se organizar, trazer sua galera e vivenciar este momento super especial. Então anote aí na sua agenda. Falando de homem, já no primeiro bloco o Daniel deu uma pincelada falando de uma característica essencial de todo homem, que é ser pai. Mas por que eu e você precisamos de um pai? Quem nos responde isso é o nosso convidado agora, Marlon Arraes. Isso, conferindo o livro aqui. Bem-vindo à Revolução. Bem-vindo, Marlon. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui. Obrigado, Thiago. Um prazer enorme, né? Eu queria só pedir licença aqui para vocês, para mandar um grande beijo para os meus filhos, né? Estão lá em Brasília, o Paulo e o João. Um beijo, filhos. Papai ama muito vocês. E um beijo para minha esposa também, Patrícia, que está lá assistindo a gente. Eles devem estar ligadinhos. A gente vai conversar e vai entender por que nós precisamos de um pai. Mas antes disso, vamos entender melhor o que de fato é ser um pai? Confere aí. Ser pai é uma dádiva. Ser pai é um aprendizado constante. Desafio, tem hora que gela a barriga. Mas é muito bom. A gente cresce muito e aprende a amar sem limites. Ser pai para mim é ser um braço direito da mãe. Ser pai para mim é voltar aos tempos de criança, brincar junto, brincar de carrinho, brincar de casinha com a menina. Ser pai para mim é você proteger na hora que precisa, cuidar, amar, respeitar. Ser pai para mim é um dom de Deus, né? E para mim é a maior riqueza hoje poder passar um pouco daquilo que meu pai passou para mim, né? Na simplicidade de um pedaço de madeira para fazer um carrinho de madeira, na simplicidade de poder jogar uma bola, de soltar uma pipa, de jogar baleba, né? Mas principalmente na simplicidade de relacionamento entre filho e pai, pai e filho. Esse foi o sentido de ser pai, mostrar caminho. E assim eu mostrei para todos os meus filhos, para que eles soubessem dar valor como Deus nos valoriza. Esse é o sentido. Para mim ser pai, eu tive que me corrigir para corrigir eles. E agradeço mesmo a Deus por ser pai hoje. Tanto quanto não sou pai, mas também avós. E meus filhos, por aprender por mim sobre também, está sabendo também dar exemplo aos filhos que Deus permitiu que eles tivessem. O padre, antes de tudo, ele é um pai de almas, ele é um pai de pessoas, que tem como, primeiramente, cuidar das pessoas, zelar por elas. Não somente ensiná-las a rezar, isso não é papel do pai espiritual ou do diretor espiritual, mas o pai espiritual, o padre, ele tem como característica primeira ajudar as pessoas a libertar a sua própria liberdade. O que significa isso? Ajudar a pessoa a viver a liberdade que Cristo nos deu. Depois, uma outra característica do pai espiritual é de fazer com que a pessoa tire dela o melhor dela. Isso exige um caminho, exige um acompanhamento. Por isso que não é somente alguém que vai dizer alguma coisa para a pessoa, faça isso ou faça aquilo. Não, vai ajudá-la no caminho da sua vida a encontrar primeiramente esse melhor dela para fazê-la então tirar para fora, vir para fora o melhor que ela tem. O pai espiritual ajuda os seus filhos espirituais a fazer essa experiência, a ter a vida nas próprias mãos, para assim poder entregá-la inteiramente a Deus. Ser pai é tudo isso e com certeza muito mais. E você, Marlon, com conhecimento de causa, o que mudou na sua vida quando você se tornou pai? Mudou muita coisa, né? Eu realizei um sonho pessoal, né? A partir do momento que a gente descobre a vocação, né? E a minha vocação na família, né?
A partir do matrimônio, a gente já espera isso, né? E quando isso se torna realidade, isso é uma coisa que, né, traz uma grande alegria para a gente, né? Então, foi um misto de alegria, mas, ao mesmo tempo, pela minha história pessoal, um desafio que deu esse frio na barriga, aí, que foi mencionado no nosso VT aí que passou, né? Então, mudou isso porque eu tive que buscar uma preparação, buscar algo que pudesse me dar um suporte para exercer essa missão tão nobre, né? Se a gente imaginar, né, que o Criador de tudo isso, o nosso Criador, né, escolheu ser e gosta de ser chamado de Pai, né? Sim. Então a gente já tem uma ideia do tamanho dessa missão e desse desafio, né? Ô Marlon, você deixou aí um questionamento. Por que para você foi um desafio ser pai? Bom, na verdade, eu não tive pai, né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos, ele abandonou minha mãe quando eu tinha 4 anos. E essa pergunta realmente, você teve um pai? Não, não tive um pai, né? Então isso gerou uma lacuna na minha alma, gerou uma lacuna na minha vida que foi muito difícil, né? No começo isso não foi tão transparente assim, a gente tenta, numa tentativa de até sobreviver psiquicamente, a gente tenta minimizar essa situação, mas quando a hora da verdade chegou, quando chegou a minha hora de ser pai, aí veio, né, todo esse peso e essa ausência, porque a referência eu não tinha, né? E podemos dizer então que esse livro aqui foi fruto também dessa experiência? Foi fruto também dessa experiência, sem dúvida, né? Porque apesar de eu ter me lançado à paternidade com coragem, digamos assim, né? Porque a coragem não é aquilo que a gente tem quando a gente não tem medo, né? Coragem é a ação que nos projeta apesar do medo, né? A gente busca, e eu busquei, perguntei para muita gente, fiz perguntas para Deus também, né? E Ele prometeu que a gente teria respostas, né? Se a gente perguntasse, a gente ia achar. E, de fato, eu procurei entender um pouco mais sobre a paternidade. E me surpreendi, Tiago, porque quando eu fui ler muito, eu que não sou da área, não sou psicólogo, como o Daniel, né, que me antecedeu aqui no bloco anterior, fez uma exposição maravilhosa, eu não sou da área, então eu tive que ler bastante e me surpreendi ao ver que muito do que a ciência, ou praticamente tudo que a ciência tem a nos dizer, a nos ensinar sobre o papel do pai, bate exatamente com aquilo que é a pedagogia divina, né, nas Escrituras, e aquilo que a gente entende como esse maravilhoso Deus Pai que a gente tem, né? Bacana, olha só, mas você tem essa grande experiência e que brotou num fruto, traduziu-se num fruto maravilhoso, que é esse livro, e com certeza ajuda muita gente. Você falou sobre a questão das lacunas que a ausência paterna gera, a partir da sua experiência, mas também daquilo que você estudou. Que lacunas são essas que a ausência paterna pode gerar na vida de um filho? Bom, o pai tem uma missão na vida do filho que é a de colaborar para duas coisas bastante importantes na formação de uma criança, de um adolescente, de um filho, né? O pai tem uma grande missão na questão da identificação sexual dos filhos e tal, nesse processo, que é um processo que faz parte do desenvolvimento da personalidade, e no processo de individuação, tá? Nós temos que nos lançar na vida e nos projetar como indivíduos, e essa afirmação depende muito da figura paterna no sentido da confirmação. O pai é aquele que confirma o filho na sua missão, confirma o filho naquilo que ele tem de melhor e o incentiva e dá essa base, esse suporte para que o filho tenha uma autoconfiança e se projete no mundo, né? Existe uma coisa muito interessante, né? O poder da confirmação que o pai traz ao filho, né? É enorme, né? E a gente consegue ver casos em que o pai consegue e realiza uma identificação tão grande, o filho tem uma identificação tão grande com o pai, que ele segue, às vezes, uma carreira e é bem sucedido e consegue também ter aquilo que a gente chama de efeito Mozart, né? Mozart, na verdade, esse grande músico que a gente conhece, ele existiu por causa do pai, né? Então houve essa identificação e esse menino brilhante fez isso, né? Tendo por base, tendo como suporte todo um apoio que a figura paterna teve, né, para ele, né? Então, quando o pai está ausente, essas duas coisas podem se complicar, né? Mas eu diria que a principal delas, eu acho que uma das grandes dificuldades é a questão da individuação, né?
Ou seja, o filho sem o pai, ele se projeta com muita insegurança, ele tem bastante insegurança para enfrentar os desafios, né? Uma das funções paternas é mostrar o mundo. O pai é aquele que mostra o mundo, como o mundo funciona para o filho, né? Existe uma brincadeira que leva as mães ao desespero, né? Quando você entrega um bebê para um homem ou para um pai, né? A primeira coisa que ele faz é levantar o filho, né, para desespero, né? Ou lançar ele no ar, né? Essa brincadeira tem uma simbologia gigantesca, muito forte, que é exatamente isso, né? Você levanta para mostrar o mundo, né? Para que ele enxergue o mundo, né? O pai é aquele que dá o suporte para que o filho enxergue o mundo como ele funciona, né? Bacana. E é interessante a gente também perceber que, por vezes, nós não temos a figura paterna mesmo, né? Por uma ausência ou porque esse pai não esteve presente por N causas, mas que outro homem acaba substituindo e fazendo esse papel, né, do pai. Antes de perguntar para você, em relação a como que essas lacunas foram sendo supridas, né? Você já trouxe algumas pinceladas aqui. Escolhe um dos super-heróis aqui pra gente agora. Vou escolher o Homem-Aranha. Homem-Aranha? Por que o Homem-Aranha? Os meus meninos gostam muito dele, a gente então assistiu o filme recentemente, eles adoraram. Tá em alta, né? Então olha só, tá em alta. o Homem-Aranha, ele é um estudante do ensino médio, cientista órfão que vive com seus tios. Ele é mordido por uma aranha radioativa e adquire a agilidade e a força proporcional de um aracnídeo. Junto com a super força, Parker, que é o nome dele, ganha a capacidade de andar nas paredes e tetos. Através de sua habilidade nativa para a ciência, ele desenvolve um aparelho que o permite lançar teias artificiais. O Homem-Aranha é um herói que sofreu uma ausência paterna, portanto, era órfão. Você consegue perceber na sua vida, ele respondeu, uma lacuna que tenha ficado pela ausência do seu pai? Mas agora já vou emendar na pergunta aqui. Como você encara e trabalha essas lacunas que ficaram? Você já trouxe para nós que você tomou consciência delas, mas como trabalhar nelas? É algo reversível? É possível, Marlon? Com certeza, eu acredito que sim, e essa é uma mensagem que o próprio livro, né, a gente aborda isso. Eu queria trazer essa mensagem de esperança também, né? O Peter Parker sofre, ele é um herói, o Homem-Aranha é um herói que, apesar de ter poderes absolutamente fantásticos e de ser capaz de combater o crime, de ter uma atuação bastante positiva, ele tem uma insegurança muito grande. Você vê, ele não consegue lidar com o amor que ele sente pela menina, esqueci o nome da menina que ele gostava, enfim. Mas enfim, ele não é capaz de protegê-la, ele não se sente capaz de protegê-la, ele é dominado pela insegurança, né? Na vida, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente tem que procurar apoio. Esse apoio existe, não só o apoio espiritual que Deus prometeu e nos oferece, mas também a gente pode, com certeza, olhar para todos aqueles que estão ao nosso redor, fazem parte do nosso círculo de amizade, de convivência, e olhar e perceber que tipo de pessoa você gostaria de ser, que tipo de pai você gostaria de ser. Eu, no meu livro, eu fiz questão de agradecer a todos os pais substitutos que eu tive na vida, né? Bacana. Ao meu avô, ao meu tio, comecei por eles, né? E na sequência agradeci aos meus diretores espirituais, agradeci ao Monsenhor Jonas Abib, que também apareceu na minha vida, ainda que eu não o conhecesse pessoalmente, ele foi uma pessoa que nas suas palestras, nas suas pregações, sempre deu uma palavra de muito apoio. Ao Padre Léo também, com certeza, né? A pessoas, enfim, a homens, enfim, que fizeram parte dessa minha história de vida, e cada um com o seu modelo, cada um com a sua experiência, me deu um suporte e me deu uma referência para eu poder agir assim, né? E ter uma condição de saber o que fazer em situações limítrofes, né? Porque é quando a gente é chamado a ser verdadeiro, mais efetivo, né? Uma vida que foi traduzida em livro, tenho certeza que ficou com esse gostinho de quero mais. Eu mesmo fui provocado a querer ler esse livro. Então, se você quer adquirir, eu recomendo que adquira. Loja.Canção Nova. Marlon, obrigado. O tempo passa voando aqui, mas a sua presença com certeza fez muita diferença. Sim, por um produto que você traz, mas pela sua vida testemunhada, que com certeza muita gente se identifica. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme estar aqui. E, assim, eu adoro a Canção Nova, você sabe que eu me sinto em casa aqui e foi muito gratificante poder trazer essa contribuição. Valeu. Jonathan, você pode fazer isso também. Eu quero mandar um abraço para o meu pai, que se chama Dorvalino. Não vou poder estar aí, mas feliz Dia dos Pais. Não poderia deixar de mandar um abraço também para o meu pai que se chama Alex. Pai,
Um abraço, eu te amo, feliz Dias dos Pais, tá bom? Você quer encontrar o Revolução Jesus no YouTube? Então acesse youtube.com/Canção Nova Play. Lá você encontra todos os outros programas da TV Canção Nova, mas também o Revolução Jesus, e pode conferir não só esse, que a partir de amanhã já vai estar no Canção Nova Play, mas também outros que já aconteceram. Quer conferir mais conteúdo do Revolução Jesus? Nós temos no YouTube da TV Canção Nova, youtube.com/TV Canção Nova, as matérias do Revolução Jesus, as matérias que passaram hoje no programa e outras, e também vídeos com assuntos pertinentes para você que é jovem. Quer nos acompanhar pelas redes sociais? @Revolução Jesus, Facebook, Instagram e Twitter. Então, não deixe de nos seguir e curtir a página. E um agradecimento super especial para o Grupo Osmose, que ajuda a embelezar os homens e as mulheres deste programa. Então, obrigado, eles que estão aí dando todo esse apoio para nós, para estarmos mais apresentáveis para você. Programa Revolução Jesus chegando ao fim, reprise no domingo às 20h30. Recomende esse programa para alguém. Tiago, obrigado pela sua presença. Valeu, uma alegria estar aqui. Agradeço também aos meus irmãos aqui do Ministério de Música, Elias, Tiago, que também é papai, meu xará, Diego Contiero aqui também. Parabéns pelo Dia dos Pais, parabéns pro meu pai também, lá no Rio de Janeiro, Diácono Jorge. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Valeu, Revolução Jesus, e vamos de música. Já que a gente falou de super-herói, então vamos contar com aquele que realmente pode realizar coisas impossíveis, né? Nem o Batman existe, nem o Homem-Aranha, mas o nosso Deus pode, e é Ele quem nos concede vitórias nessa noite. E a gente canta assim: eu vencerei, no Senhor eu vencerei, confiante eu declaro, para Deus nada é impossível, eu vencerei, no Senhor eu vencerei, eu escolho acreditar que o milagre Ele fará, eu vencerei, no Senhor eu vencerei, confiante eu declaro, para Deus nada é impossível, eu vencerei, no Senhor eu vencerei. CançãoNovaPlay.com. Assine já!